Amém? Amém, irmão! Então, boa noite, família! Boa noite! Boa noite! Boa noite, família, boa noite. Então, claro, eu queria começar uma série com vocês hoje. Amém? Uma série no livro um pouco, que não muita gente vai até ele para ler tanto. É um livro um pouquinho mais escondido. Então, não, pera lá, né? Apócrifo também não. Nem tanto. Mas vamos fazer a série no livro de Miqueias. Uau! Let's go, bro! Então, o livro de Miqueias é um livro curto, tem 7 capítulos, mas é um livro incrível. Então, definitivamente é um livro que você tem que estudar para conseguir aprender algo dele. Então, é um livro que você precisa lá cavucar para ver várias coisas que tem lá dentro. Mas quando você realmente encontra, é realmente como alguém encontra o tesouro e vende tudo que tem para poder segurar ele. Então é incrível, o livro de Miqueias é um livro que me ensinou bastante, né? Eu estou muito grato por ele. Eu lembro que no final do ano passado, eu e a Bruna, a gente leu nos últimos 7 dias do ano, desse livro, para poder aprender sobre ele até a virada do ano. E foi incrível, né? Então a gente vai ler aqui Miqueias capítulo 1. O título da pregação de hoje é Tudo pelo bem do eu. Tudo pelo bem do eu. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui no livro de Miqueias, no capítulo 1, é Miqueias pregando contra os ídolos. Agora, claro, os ídolos eles são criados para a nossa própria proteção. Basicamente, para isso serve o ídolo. Para te proteger ou então te dar mais valor. Certo? Então, aqui, Miqueias ele está literalmente batalhando contra o eu. Ele está falando para as pessoas abrirem mão desse eu que elas querem tanto proteger, que elas querem tanto levantar, que elas querem dar tanto e tanto valor. Come on, bro. E aqui a gente vai tentar aprender ao máximo do que realmente Miqueias ele fala para o povo de Deus como profeta de Deus. Amém? Amém. Então, Miqueias capítulo 1, vamos lá, versículo 1. Amém? Vamos lá, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morosete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então o livro ele começa falando da origem do profeta Miqueias. Então ele era um profeta menor, né? Ele via de uma cidade rural, diferentemente de outros profetas. Ele via nessa cidade pequena chamada Morosete, onde ninguém tão importante seria levantado na realidade. É uma cidade que ficava esquecida na parte rural do país. E ele era o profeta que vinha de lá. Então ele não tinha realmente um passado tão grandioso por trás dele. Ele era apenas mais um seu Zé, né? Mas uma pessoa normal, na sociedade. Agora, isso é muito interessante, porque ele fala que ele foi profeta de Judá durante o reinado de 3 reis aqui, certo? Você lê o versículo 1 novamente, você vê que ele menciona esses 3 reis. E fala que ele foi o profeta durante esse período. Agora, por que isso é importante? Ele fala desses 3 reis. Vamos ver quem eles são. Um é Jotão, o outro é Acás e outro é o rei Ezequias. Então, aqui, agora, o que é muito legal é saber a história desses 6. Porque se ele foi profeta durante esse tempo, a gente vai saber agora que, então, de acordo com o reinado deles, o que aconteceu durante o reinado deles, é o que a gente sabe que o profeta acabou passando, certo? Sim. A gente sabe o que ele passou na vida dele, qual foi a dificuldade no dia a dia de Miqueias como profeta, por conta desses 6. Então, claro, porque basicamente eles eram líderes de Miqueias. Isso mostra, pelo que ele teve que passar, é importante entender que eles estavam, como país em si, Israel, passando por uma situação muito difícil. Então, o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, eles tiveram a divisão entre o reino do norte e realmente Judá. Então, eles se dividiram, então, como qualquer outro país, que acaba tendo uma divisão. O que acontece é que o país ele perde poder, estabilidade, perde esperança e até mesmo segurança dentro do país em si. O Estado cai. Ele não consegue se manter durante muito tempo. Poucos são os momentos onde ele consegue. Ou então o que acontece é que uma parte fica muito boa e a outra acaba sucumbindo. Porque não tem o suficiente para poder se manter. E aqui era o que estava acontecendo, né? com Israel por si. Então a situação que eles estavam passando, uma situação política, social e espiritual. O que torna o relato de Miqueias turbulento, mas ao mesmo tempo interessante. A situação deles é similar do país que acaba se dividindo, né? Então, Miqueias, ele escreve realmente nesse período de crise, né, para o povo de Deus. Agora, eu acredito que algo que, honestamente, não é muito diferente da nossa realidade.
Né? Se fosse parar para pensar onde a gente começa, o que a gente está vivendo hoje, é definitivamente não um momento muito legal ao redor do mundo inteiro. Onde até mesmo os Estados Unidos passam por uma guerra de tarifa. Então até o país de primeiro mundo passa por dificuldades. Sim. Lá. Então a gente vai ver aqui, vai tentar entender um pouco mais. Né? Mas assim como o povo do céu, nós também temos nossos ídolos, não? Como eles estavam passando aqui, passando por tantos ídolos por conta de alguns eventos que a gente vai falar hoje, né? A gente vai tentar aprender sobre as nossas corrupções que estão escondidas no nosso coração. Come on, bro. Nossas desculpas bem organizadas para poder continuar no pecado. E o que me quer deixar claro aqui, nesse capítulo e no livro inteiro, é que Deus vê tudo. Então, se há algo que ele deixa claro, é que ele vê tudo que está passando no seu coração. Né? E então a gente vai tentar entender um pouco mais aqui, a gente vai começar entendendo e aprendendo sobre esses 6. O primeiro ponto, 3, 6, 3 corações. Vamos, Yuri. 3, 6, 3 corações. Então, o primeiro reinado, o rei Jotão. Vamos lá para a segunda reis. Yes, it's off now. Can you please turn on? It's coming like nothing. Before it was better. Now it's really better. Thank you. I think. Então vamos lá para a segunda reis. Lá no final do Antigo Testamento. Come on, baby. Come on, bro. Circle. Segunda reis, a gente vai ler o capítulo 15. Aqui a gente vai ver o capítulo 15, versículo 34. Então, sobre o rei Jotão. Agora a gente vai tentar ver o relato do reinado dele. Então, segunda reis, capítulo 15, versículo 34. Segunda reis 15, 34. Come on, bro. Olha o que a Bíblia fala. Então, falando sobre Jotão. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então, isso é interessante, né? O relato de quem foi Jotão. Então, ele fez o que o Senhor aprovava, como seu pai Uzias. Né? Então, isso é incrível. Então, ele não era um ímpio por si só, por assim dizer. Então, é ver que ele realmente, como rei, ele fez o que era reto do Senhor, mas infelizmente ele fala de algo que é interessante, que ele não removeu os altares idólatras. Agora, o que isso significa? Esse era um líder que era não apenas passivo, mas também idólatra até um certo ponto. Agora, os ídolos deles não era Baal ou algo assim do tipo, mas o ídolo dele eram as pessoas. Ele não queria irritar o povo à volta dele. Mas isso acabou trazendo ele se tornando alguém passivo. Agora, imagina isso. Acho que muitas vezes eu posso ver que eu quero seguir a Deus, ser reto diante dele, mas eu não quero incomodar as pessoas ao meu lado. Eu quero lutar pela minha vida espiritual, mas não pela das pessoas. Agora, tem uma razão por trás disso. Então, aqui fala que o pai dele de Jotão, quem era? Era Uzias, certo? Agora, qual que foi a vida do rei Uzias? Rei Uzias foi alguém que foi tão incrível durante a vida dele, mas no final da vida ele acabou caindo em pecado e morreu como um pecador. Agora, vendo isso, apesar do Uzias ter destruído os altares idólatras, ter moldado realmente o coração do povo de Deus, ajudado eles a estarem mais santos, infelizmente Uzias não cuidou do seu próprio coração. Agora, Jotão, infelizmente o que ele faz, ele vê o exemplo do pai, quer seguir o exemplo do pai, fala, olha, eu não quero terminar minha vida como ímpio, eu quero ser reto até o final, mas ele acaba indo para o outro extremo. Então o que acontece muitas vezes, o que eu vejo, é que o meu coração ele vai para extremos, certo? Ou então, eu tô lá, vou cuidar do meu coração, vou cuidar de mim mesmo, eu vou estar bem com Deus, e outro lado, eu tô lá, vou cuidar das pessoas, mas acabo negligenciando meu próprio relacionamento com Deus. E aqui a gente vê o resultado de tudo isso. No final ele acaba Jotão realmente talvez morrendo como um cristão, como não cristão, né? Mas como alguém que está reto perante Deus, e Cristo não existia, então ele não era um cristão ainda. Mas acaba que o povo à volta dele acaba se desviando da palavra de Deus. Então, definitivamente, ele não teve o que era necessário para tirar a idolatria no meio do povo dele. Né? Acho que muitas vezes eu posso olhar para a vida das pessoas, o resultado do pecado delas, e ao invés daquilo me dar temor, mudar meu coração, eu posso realmente, no final eu posso acabar pensando, isso mesmo, quem mandou ficar nesse pecado? Não, então até mesmo, eu te avisei, não falei para você que era isso? Ao invés de ter um coração compassivo e querer ajudar as pessoas. Sim. Mas aqui a gente vê alguém que foi realmente, que não queria realmente mudar, acabou ficando passivo. Agora você pergunta, por conta do seu próprio pecado, você tem se tornado passivo?
Já parou para pensar quantas pessoas passam à sua volta, vivendo em pecado, pessoas que você considera talvez amigos, e ainda assim você escolhe a paz ao invés da salvação? De verdade, você se pergunte, será que vale realmente a pena ter paz no ambiente do trabalho? Paz no círculo de amizade? Paz na faculdade? E as pessoas acabarem indo para o inferno? Ou é melhor ter realmente guerra, como Jesus Cristo mesmo fala que ele não veio aqui para trazer paz, mas realmente para trazer divisão no povo. Ele entendia que ele não iria conseguir agradar todo mundo. Essa é a realidade. Qual que tem sido a sua prioridade? A paz entre amigos, ou realmente talvez salvar um dos seus amigos e levar ele para os céus com você? Vamos, Yuri. Come on, bro. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o segundo rei, o rei Acás. Então o rei Acás, ele reinou durante 735, 715 a.C. E a gente vai ver aqui o relato dele no capítulo 16. No capítulo seguinte, versículo 2 ao versículo 4. Então ainda aqui, muito próximo do que a gente acabou de ler, a gente vai ver a vida de Acás. Capítulo 16, versículo 2 ao 4. Que diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das ações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Uau! Olha, isso aqui é Acás. Então, Miqueias era também um profeta durante esse período. Então, o que é incrível, o que é interessante ver aqui? Por outro lado, diferentemente de Jotão, que foi rei passivo, mas ainda assim não fez o que Deus detestava, a gente tem Acás, que eu diria que é um dos piores reis de Israel. Aqui ele já fala que ele realmente chegou a sacrificar até mesmo o seu próprio filho no fogo como sacrifício. Claro, desculpa, Israel não, Judá. Então, olha isso, ele estava totalmente fora do que Deus queria. Agora é interessante, não? Porque por conta da idolatria dele, olha até onde ele estava disposto a ir. A idolatria pode fazer com que você acabe negligenciando tantas pessoas à sua volta que você prefere com que elas caiam realmente em pecado, desapareçam e para poder proteger o seu próprio ídolo. Porque é interessante a gente poder entender o porquê que ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso por conta do medo de ser atacado. A gente vai entender um pouco mais depois. Mas realmente, eu acredito que muitas vezes a gente pode ser esses líderes para as pessoas ou estar debaixo desses líderes. Um ou outro. Pessoas que vão estar dispostas a fazer qualquer coisa para uma vitória ou para manter o seu próprio título ou o seu ídolo, que seja pecado. Eu posso me relacionar muito com isso. Não apenas por ter tido esse tipo de líder em algum momento na minha vida, mas de ser esse líder também. Eu acredito que, sim, muitas vezes eu posso colocar eu mesmo acima das outras pessoas, pelo meu próprio bem, ou pelo meu próprio ídolo que eu quero proteger, ao invés de realmente me negar e me sacrificar para servir as pessoas. Essa é a realidade, não? Eu posso ver alguém passando ao meu lado, vendo que a pessoa não conhece a Deus, definitivamente. E ao invés de compartilhar a fé com ela, eu prefiro deixar ela continuar vivendo a vida dela, ao invés de ir confrontar ela com a palavra de Deus. Posso ver o irmão compartilhando algo que eu sei que é pecado. E ainda assim, quer saber? Eu prefiro sacrificar a vida do meu irmão ou da minha irmã e deixar com que eles pereçam do que eu mesmo sair da minha zona de conforto, para poder proteger o meu ídolo. Agora se pergunte, quantas vezes você tem protegido o seu ídolo por dia? Se você fosse ver no seu coração, quantas vezes você se autoprotegeu? Protegeu a sua própria imagem, ao invés de realmente se negar, para poder ajudar outras pessoas. Aqui não é apenas passivo, mas é definitivamente ímpio. É uma impiedade. Impiedade é literalmente aqui, nesse ponto onde você prefere ver outras pessoas sofrendo do que permitir com que você passe por sofrimento. Uma das coisas que me ajudaram a tomar a decisão de vir para a África, abrir mão de tudo, é pensar que se eu não fizesse isso, eu ia permitir com que outras pessoas não tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. Então, eu poderia escolher ficar no meu conforto, não sofrer tanto, e não ajudar as pessoas que poderiam estar aqui ou na África do Sul, seja lá onde for, ou sair do meu conforto, sofrer
e realmente ajudar outras pessoas a chegarem ao céu no dia. Vamos lá, Yuri. Então se pergunte, quantas vezes você tem escolhido a você mesmo ao invés de outras pessoas? Realmente, o que fez com que ele se tornasse um dos piores líderes, eu acredito que não foi o sacrifício do seu próprio filho, mas a idolatria dele que levou ele a sacrificar o seu próprio filho. Foi isso tudo, essa é a raiz de tudo. Porque fala que ele sacrificou por conta dos altares idólatras que ele tinha. Sabe? E é interessante, porque nesse momento Israel uniu forças com a Síria. E ele queria que Judá se unisse a eles para lutar contra. Mas quando Acaz ele recusa, eles foram atacar Judá, e isso com total certeza causou muito medo. O mais interessante é que ver que um povo que deveria estar unido, né, entre Judá e Israel, eles preferem se dividir. E agora eles entram em guerra. Então era um período muito turbulento e de muito medo. Mas infelizmente, devido ao medo de Acaz, o que ele faz, ao invés de confiar em Deus criar vitória, ele pede ajuda à Síria, que é um reino inimigo, para lutar com eles, e acaba trazendo ídolos para dentro de Judá. E acabou enfraquecendo o seu próprio povo. Sem sombra de dúvida, esse foi o período de declínio espiritual extremo de Judá. Com injustiça, opressão, idolatria estava até mesmo mais alta. Agora vamos ver o reinado de Ezequias. Ezequias ele reinou de 715 a 686, logo após Acaz. E agora a gente vai ver como que ele reinou. Ainda que em 2 Reis, mas agora o capítulo 18. Vamos ler o versículo 1. 2 Reis 18, versículo 1. Aqui é o relato da vida de Ezequias. Vamos lá, Yuri. Fala assim, do 1 até o 6. A Bíblia fala, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Então, quem era Ezequias? Ezequias era um dos filhos de Acaz. Mas sabe por que isso é importante? Ele viu seu pai sacrificar o seu próprio filho por conta de um ídolo. Essa quem era Ezequias. Imagina isso. Ele viu realmente Israel e Judá se deteriorar por dentro. E seu próprio pai fazendo isso. Imagina o que faz isso na cabeça e no coração de uma criança. Imagina o quanto ele não estava ferido. Se você acha que a sua vida é difícil, imagina de Ezequias. Imagina o medo constante dele. Nossa, talvez um dia vai ser eu que vai ser sacrificado. Essa era a realidade do coração dele. O que me leva a entender que realmente não tenho desculpas. Mas vamos ver que apesar de tudo isso, como que foi a vida de Ezequias? Olha o versículo 2. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ada, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os potes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Uau! Essa era a vida de Ezequias. Contra todas as possibilidades ou o que a gente poderia imaginar. Ezequias, ele luta pela justiça do povo de Israel. Pelo povo de Judá. Então ele foi os melhores reis de Judá. A Bíblia fala que nem antes e depois dele não teve ninguém como Ezequias. Agora, definitivamente, se fosse falar, eu nunca falaria que Ezequias se tornaria esse rei. Ele não teve exemplo, não teve ensinamentos, não tinha ninguém do lado dele. E ainda assim ele se tornou um dos reis mais justos que realmente o povo de Deus poderia ter visto. O que me ajuda a entender que não é minhas circunstâncias, ou então as pessoas à minha volta, ou então o que eu sei eu deixo de saber, ou então o estudo que eu tenho, que vai determinar o quão justo eu posso ser com Deus. Eu acho que muitas vezes eu dou crédito demais às minhas circunstâncias pelos meus pecados. Eu dou crédito demais a Satanás, mas Satanás está me atacando, quando muitas vezes é eu me entregando ao pecado, à tentação. Vamos lá, Yuri. Ezequias poderia ter falado isso. Mas meu pai vai me matar, ou então minha família. Ou então o reino inteiro já vive dessa forma. Todo mundo vive assim, então se eu fizer isso, eu vou encontrar um reino
inteiro, certamente eu vou ser morto. Ele poderia ter usado qualquer desculpa, mas ainda assim ele se torna um rei tão justo quanto. Vamos lá, Yuri, prega. Muito bom. É interessante ver o que aconteceu com Ezequias enquanto ele liderava o povo de Deus. Sabe, o que é interessante é que o que Ezequias passou não era nada diferente do que todos os outros reis passaram. Talvez algumas coisas mudaram de forma mínima, mas ainda assim eles passaram pelas mesmas coisas. O reino foi atacado, teve várias coisas que aconteceram, tentaram usurpar, muitas coisas aconteceram. E ainda assim, ele teve um resultado totalmente diferente deles. Não é interessante isso? Passaram pelas mesmas circunstâncias, mas ainda o coração no final foi um coração completamente diferente. Você pode achar pessoas que você vai encontrar hoje, estudar a Bíblia com elas, fazer o life talk, e elas compartilham a vida delas. Você fala, nossa, eu consigo me relacionar tanto com o que essa pessoa está compartilhando. Mas aí você vê onde a vida dela está agora. Ou então depois de desistir isso da Bíblia, talvez. E comparar com como você está hoje. Você consegue ver realmente o quanto Deus foi fiel com você. Come on, bro. Sabe? Da mesma forma que, durante o reinado de Ezequias, rei da Síria, invadiu Judá e cercou Jerusalém. A gente consegue ver isso no versículo 13. Porém, Ezequias, diferentemente dos outros reis, buscou a ajuda de Deus. E Deus interveio realmente, milagrosamente, e derrotou os assírios. Então ele foi atacado também pela Síria. A Síria era conhecida por ter um exército gigantesco. Uau. Mas ao invés de falar e pedir ajuda para as outras pessoas que estavam em volta, contratar mercenários, como outros reis tentaram fazer, o que ele faz? Ele clama a Deus. Vamos ler aqui o versículo 13 também. Vamos lá, vamos, Yuri. Vamos ler o versículo 13. Fala isso. Ó. No 14º ano do reinado de rei Ezequias, Senaquerib, o rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria. Ela quis, cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, o rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 de ouro. E assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas batentes do templo do Senhor e deu à Síria. Então o que acontece é que ele acaba pagando para a Síria não atacar. Sabe por que isso é legal? Porque no final de tudo isso, o que levava a honra e aquela grande para Israel, que todos eles tentaram defender, era o ouro de Israel. Eram tantas riquezas que eles tinham. Eles ficavam, não, a gente tem isso. Eles construíram como Salomão construiu as portas de ouro. Então ele decide abrir mão de tudo isso, que era o valor que dava para o reino dele, para poder se manter em pé ainda. Agora, definitivamente, eu fiquei pensando, né, quando eu li isso, fiquei, nossa, eu acho muito difícil pensar que eu abriria mão de tudo que eu acredito que me dá valor hoje para poder defender as outras pessoas à minha volta. Se fosse pelo bem das pessoas à minha volta, será que eu abriria mão de tudo? Será que eu abriria mão do trabalho, abriria mão da faculdade, família, de tudo, só para que eu possa ver realmente as pessoas à minha volta podendo conseguir sobreviver? Nesse caso, serem salvos. Aqui a gente tem 3:6 que Miqueias estava passando. Um que era morto, tinha o seu relacionamento com Deus, mas não quis ajudar o resto do povo e fazer o mesmo. Depois temos Acaz, um rei perverso e duro, vivia em pecado e em extrema idolatria. E depois nós temos Ezequias, um homem temente a Deus, que mudou o povo de Deus de forma grandiosa. Agora, qual foi a resposta de Miqueias? Ele continuou pregando, independentemente da situação. Ele pregou durante o rei, que era indiferente, pregou durante o rei, que era realmente totalmente ímpio e é contra a vontade de Deus, e pregou também no momento onde Deus estava sendo glorificado dentro do povo dele. Então, definitivamente, tempo e fora de tempo, Miqueias, ele não escolhia quando ele pregaria. Muitas vezes eu vejo que a minha dedicação e devoção a Deus, ela está condicionada a momentos da minha vida. De alguma forma, parece que é muito mais fácil ter uma dedicação maior a Deus quando as coisas estão indo mais difíceis. Quando eu estou passando por alguma tribulação ou tempos difíceis, eu me agarro mais a Deus. Aí eu começo a orar mais, os tempos com Deus ficam mais longos, ficam mais excelentes, começo a fazer minhas journals, começo a fazer tudo de forma excelente. Porque o que eu estou querendo fazer? Estou querendo dar uma troca para poder receber algo de Deus. Muitas vezes a gente precisa dessas coisas condicionadas, mas Miqueias dá um exemplo de alguém que realmente, independente, está ruim, está bom, eu vou continuar servindo a Deus. Sabe, é incrível porque Ezequias, ele restaurou as práticas religiosas corretas aqui, celebrando até mesmo a Páscoa de forma grandiosa. A gente consegue ver em 2 Crônicas, capítulo 30.
E o que mostra a importância de realmente celebrar as vitórias que Deus deu pra gente. Que essa era a ideia da Páscoa. Então agora, se for parar para pensar, quantas vezes eu tenho celebrado as vitórias que Deus me deu? De verdade mesmo, né? Quando eu estava lendo isso, eu tava pensando e estava escrevendo, né? Porque eu estava lendo e fazendo a minha journal ao mesmo tempo. E eu comecei a perceber, porque a minha journal até aquele momento eu estava falando sobre problemas que eu estava passando. Sobre o meu coração, quão difícil estava sendo, as dificuldades que eu estava passando, não sei o que, isso acontece, não sei o que, meu coração está dessa forma. E eu comecei a pensar, nossa, qual foi a última vez que eu realmente estava lá, apenas agradecendo a Deus numa jornada inteira? Muito bom. Apenas falando para Deus, nossa Deus, muito obrigado porque você fez isso, né? Você fez aquilo também. Nossa, isso! E lembrando de quanto Deus foi realmente fiel a mim. Ao invés disso, é muito mais fácil reclamar. Por isso que Deus deixa bem claro com Moisés, falar para ele levantar, né, colocar aquelas 12 pedras para lembrar o que Deus tinha feito ao meio deles. Sabe, ele foi responsável, Ezequias, por importantes melhorias, até mesmo físicas, como a construção do túnel de Ezequias, né, que trouxe água para Jerusalém do tempo de cerco, em 2 Reis capítulo 20. Uau. Legal é pensar que, realmente, um bom líder perante os olhos de Deus não cuida apenas da parte espiritual, mas até mesmo da parte física do seu povo. Né, que foi um fruto de tudo isso. Agora, quando eu falo líder, eu não quero dizer a pessoa que vem aqui pregar, mas até mesmo vocês. Definitivamente, acredito que Deus chama cada discípulo a ser um líder. Né? Eu não acredito em um discípulo que senta na parte de trás e fica quieto e não faz nada. Isso não existe. Imagine isso. Deus dá o Espírito dele, de Deus, Criador dos céus e da terra, para alguém que vai ficar sentado. Sério, de verdade mesmo. Imagina, um rei, ele vai lá e te escolhe para estar junto com ele. Para alguém ficar só lá aproveitando dos jantares, né, incríveis que ele pode oferecer. Uau. Eu acredito que não é assim muito bem assim que funciona. A Bíblia fala que o espírito que ele deu não é espírito de covardia. Sim. Definitivamente, se ele te escolheu, é porque ele tem muitos sonhos para você, das coisas que você ainda pode fazer por ele. É verdade. Você pode ter feito algo incrível, talvez, já. Mas ainda assim, se ele não tirou essa vida, ele acredita que pode fazer ainda muito mais. Tá vivo? Tá vivo ainda? Mas em resumo, Jotão, um rei parcialmente fiel, mas o povo permaneceu em pecado. A Síria começava a ameaçar o reinado. Acás, um rei completamente fiel, que trouxe idolatria extrema e confiou em alianças humanas em vez de Deus. E Ezequias, um rei fiel, que trouxe reformas espirituais e confiou em Deus contra a Síria, experimentando milagres. Vamos o segundo ponto agora. De forma rápida, a gente vai ler aqui um profeta com coração. O segundo ponto é um profeta com coração. Vamos voltar lá para Miqueias. Vamos ler o versículo 2. Então, por incrível que pareça, eu pensava que Miqueias era mais um daqueles profetas, que era aquele profeta que falava, povo ruim, não sei o que, vai morrer, fogo, destruição, tudo é errado. Mas não, Miqueias, ele tinha um coração. E ele expõe o coração dele aqui nesse livro. Não é? Vamos lá, Miqueias. Ele tinha misericórdia? Segundo ponto, um profeta com coração. A prophet with a heart. O primeiro ponto, three kings, three hearts. 3 reis, 3 corações. Agora, o segundo ponto, um profeta com coração. Prega, irmão. Vamos lá em Miqueias, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 2. Come on, bro. Capítulo 1, versículo 2 diz assim: Ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos os que nela habitam. O que o Senhor soberano do seu santo templo testemunha contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei o descoberto dos seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei as suas imagens, visto que foi o que ela juntou.
foi com ganho de prostituição, com salários de prostituição, tornará a ser usado. Versículo 8. A gente pode ler aqui. Fala, por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu. Viverei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável. E chegou a Judá, o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Uau! Logo após a introdução da pessoa de Miqueias, o capítulo começa anunciando que Deus estava vindo para julgar Samaria e Jerusalém. Agora, é importante entender que Samaria representa Israel e Jerusalém representa Judá. Então, o capítulo ele destaca que ambas as nações estavam cheias de idolatria e injustiça. Então, claro, Deus está furioso com seu povo por conta da divisão e pecado idólatra, mas não apenas isso, ele afirma que os montes, querendo dizer outros reinos, serão derretidos diante dele como cera. Isso mostra realmente o poder de Deus, de potência que era maior que o medo deles. Eles tinham medo de serem derrotados e subjugados por nações que os ameaçavam. E aqui Deus fala que, olha, eu posso destruir qualquer reino. Mas ainda assim, eles ainda tinham muito medo disso. E cada detalhe realmente aconteceu, como está descrito aqui nessa visão. Então é interessante porque aqui o livro ele é escrito em 740 a.C., mas tudo o que acontece é 122. Então ele dá a Miqueias uma profecia sobre algo que ainda aconteceria. E realmente, historicamente, acontece. Então a gente vê aqui que realmente, descrita como aconteceu, foi que a Samaria, ela é realmente destruída, essas riquezas lançadas no chão, como fala o versículo 6 e 7. Isso aconteceu historicamente, em 722, quando a Síria invadiu o reino do norte, que seria realmente o reino de Samaria, que é Israel, de Samaria. Agora, a Síria, ela acaba invadindo realmente o norte e tudo isso acontece. Agora, quando a gente lê aqui no versículo 8 e 9, da promessa que realmente acontece com Miqueias, o que eu pensei é que Miqueias iria falar, tá vendo? Eu falei que aconteceria, e aconteceu, e vocês vão sofrer, e é isso aí. Mas aí a resposta de Miqueias é completamente diferente. Algo que geralmente a gente não vê pelos outros profetas. Ele fala realmente, por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, varei como chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável. E chegou a Judá, o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Então, claro, aqui é Deus falando por meio de Miqueias, mas mostra tanto o coração de Deus e de Miqueias como pelo povo. Sim. O que me ajuda a entender é que Deus, nem mesmo Miqueias, ele via nenhum prazer em ver o sofrimento do povo. Sim. Mesmo que era o que eles mereciam. Foi profetizado, eles não mudaram o coração deles. E ainda assim, o coração dele era de estar realmente quebrantado por conta disso tudo. Sabe, Miqueias não era indiferente ao que Deus estava prestes a fazer. Ele sentia o peso do juízo e anunciava esse acontecimento ao povo. Ele não era um profeta que falava sem se importar. Então, as suas ações mostram isso. Ele fala de andar descalço, andar nu, lamentando alto. Mostra que realmente estava conectado emocionalmente com o povo e a dor que ele estava passando. E a destruição que estava por vir. Agora, será que o meu coração é o mesmo? Entendendo realmente a destruição que está por vir pela vida das pessoas. Será que eu ainda sinto a dor? Pela perda delas? Eu ainda acho que muitas vezes é difícil para mim me conectar com essa dor. Sendo bem sério, acho que como discípulo, depois de 6, 7 anos da fé, eu ainda olho e ainda vejo muito difícil me conectar com a dor das pessoas à minha volta. É muito mais fácil eu querer me autoproteger do que querer realmente lutar pela vida das pessoas. Eu acho muito mais fácil escolher o meu próprio conforto do que me colocar numa situação desconfortável e de sofrimento para lutar pela vida das pessoas. Sabe quando eu vejo isso? Quando eu me sinto machucado por alguém e aí eu não quero amar aquela pessoa de volta. Não é interessante? Eu lembro de entrar num tempo discipulado, não tempo de falar, mas um tempo, E o irmão compartilhar, falando, olha, mas a pessoa fez isso. Como que eu posso liderar, amar e direcionar a pessoa quando ela está fazendo isso comigo? Eu falei, bom, porque você é um discípulo. Isso é o que um discípulo faz. Mas no final, realmente, essa é a nossa dificuldade. Quando ele falou isso, a única diferença é que ele foi sincero com ele mesmo e eu não. Muitas vezes, quando me sinto ferido, a verdade é que eu não quero amar a pessoa,
eu não quero servir a pessoa, eu não quero me doar pela pessoa, certamente eu não vou sentir a dor da pessoa. Tudo que eu vou pensar é porque, nossa, ela fez isso. Então ela merece estar passando por isso. Sim. Agora, Miqueias, ele veio realmente, ele avisou o povo, falou sobre o que estava por vir, e estava, nossa, destruição, vocês vão passar por tanto sofrimento. E aí fala ainda que, apesar de tudo isso, apesar de eles merecerem o que estava por vir, ainda assim eles sofrem em seu coração. Come on, bro. Uau. Pensa realmente o quanto de compaixão você tem pelas pessoas que estão sofrendo. Você vê o relato na Bíblia de Atos, capítulo 7, ou então em Mateus 27, quando Jesus Cristo é levantado na cruz, ou Estevão, quando está sendo realmente um mártir pela igreja, o primeiro mártir realmente escrito. A gente vê eles falando, perdoa a Deus porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que você pode fazer o mesmo? Em vista que pessoas estão diferindo, você orar pelo perdão de pecados dessa pessoa. Orar pela salvação e o bem espiritual dessa pessoa. Lutar pela vida dela. Sabe, cada um deles estavam passando por essa situação pelo bem de outras pessoas, nem mesmo pelo bem de si mesmo. Eu acredito que realmente, né? Diferentemente de Estevão, mas Jesus Cristo, ele poderia ter saído de lá. Não precisava ter ficado. Mas ele ficou na cruz, sofrendo por algo que ele não era culpado. Como Estevão também. Ele estava sofrendo porque ele pregou a verdade para eles. Para os profetas, eles ficaram nervosos, falando que eles começaram a ranger os dentes e arrastar ele para a porta da cidade, para poder apedrejar e matar ele. E ainda assim, a resposta dele é, perdoa a Deus eles, que eles não sabem o que falam. Agora, se Jesus é muito difícil seguir como exemplo, está aí um homem normal, como Estevão, que teve esse coração. Sabe, eu acredito que o coração aqui de Deus também é muito, muito, muito incrível para poder imitar também. Poder ver que Deus ele não sente nenhum prazer em ver você sofrer. Sim. Eu acho que isso é uma outra verdade que é difícil de comprar. Eu acho muito interessante, porque parece que muitas vezes quando eu passo por um sofrimento, e Deus não me tira daquele sofrimento no momento que eu quero, naquele momento da oração, ou então quando eu faço aquele jejum incrível, eu começo a culpar Deus. Falo, nossa, certamente Deus não quer me tirar, que Ele não está mais me vendo, Ele não me ouve mais, Ele não está mais comigo, quando isso não é verdade. A gente acabou de ver a vida de Ezequias, certo? A gente viu um rei justo e realmente servia a Deus. Será que a vida dele foi só flores? Vamos ver uma escritura aqui. Vamos lá para a segunda crônica. Come on, bro. Vamos, irmão. Vamos ver um pouquinho da vida desse rei. Para que ele passou por alguma situação interessante ou similar a essa. Vamos. Vamos lá para a segunda crônicas. Espero que esteja certo nesse capítulo. Come on, bro. Isso, capítulo 32. Deus é bom. Capítulo 32, versículo 30. Olha o que fala sobre ele. Capítulo 32, versículo 30. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Então a gente vai ver um pouquinho sobre Ezequias. O rei que foi bem sucedido em tantas áreas diferentes. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Olha o que fala. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca dos sinais miraculosos que haviam ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Adivinha, eu sei que Deus me deixou agora. Eu sinto que Deus está lá olhando por cima de mim, está cuidando de toda a situação que eu estou fazendo. Ezequias, um homem justo, o melhor rei que houve em Judá. Nem antes e depois havia ninguém melhor que ele. Ainda assim, Deus vai lá e decide, quer saber, eu vou deixar ele um pouco. Em outras traduções, mostra que na hora de deixar é dar um passo ao lado. Não é que ele abandonou e deixou Ezequias lá para secar, né? Pendurado. Não, ele deu um passo ao lado para ver o que tem realmente no coração de Ezequias. Então talvez esteja passando realmente uma situação muito difícil. Talvez uma situação que eu, sendo bem sério, talvez nunca tenha passado na minha vida. Fala sobre isso, mano. Talvez que eu nunca vou conseguir entender. Talvez eu nunca vou passar por isso. Não vou conseguir me relacionar com a situação. Mas ainda assim, a realidade é que o que Deus quer é ver o que está dentro do seu coração de verdade. Sim. Porque aí realmente mostra, se você é realmente grato ou grata a Deus. Será que eu sou grato pela minha salvação quando eu perco o emprego? Será que eu sou grato pela minha salvação quando eu perco um ente querido? Será que eu sou grato pela minha salvação quando tudo vai contra o que eu planejei na minha vida? Vamos
lá, Yuri. Será que ainda assim, até mesmo nesse ponto, nesse momento, eu ainda sou grato a Deus? O que está realmente no seu coração vai ser revelado no momento da tribulação. E é sempre assim, Deus vai revelar realmente o que está lá. Agora, Ele faz isso não porque Ele quer ver você sofrendo, mas porque Ele quer que você chegue até o céu. E eu acredito que realmente, Miqueias aqui, quando ele está falando com o povo de Deus, ele falou sobre a profecia, profetizou o povo de Deus, não porque ele queria ver eles sofrendo. Não é que ele queria ver eles sendo culpados e passando por a situação, porque, nossa, agora vocês vão ver e vão aprender o que eu falei é verdade. Ele está fazendo isso porque essa é a única chance que eles teriam de chegar nos céus um dia. Agora pensa nisso. Se a pessoa que passou por você hoje, aquela foi a única chance que ela teria, talvez para realmente ter um relacionamento com Deus, mas você decidiu preservar o seu próprio conforto, ao invés de ir compartilhar a sua fé com ela. Como você se sentiria? A realidade é que amanhã, se Deus quiser, né? Nós não sabemos, mas se amanhã você tem mais um dia, o que você faria de diferente? O que você faria de diferente na prática? Será que seria parar de culpar Deus? Será que seria andar uma milha a mais para poder salvar mais pessoas? Será que seria realmente quebrar a paz no seu círculo de amizade? Aliás, né? A realidade é que quando você torna um discípulo, esquece a amizade no mundo. Isso não funciona. Eu não tenho nenhum amigo fora do reino. Não porque eu não quero e expulso as pessoas, sai pra lá, seu incrédulo. Não é assim, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a realidade é que essas pessoas não vão me ajudar a chegar até o céu. E no momento que apontar o pecado na vida delas, como o discípulo deveria fazer, elas vão se afastar por elas mesmas. É verdade. Eu me tornei um discípulo, eu ainda amava muito as pessoas que... Quem pratica esportes, ainda mais no nível um pouco mais profissional, desde que realmente aquela ligação que vocês têm junto é incrível. Realmente são os melhores amigos. Ainda mais no mundo, eu nunca tive melhores amigos. Aqueles eram os meus amigos, né? Crescendo, era muito difícil, aquela vitimismo, passando por dificuldades, como qualquer outra pessoa passaria. Mas eu acabei não criando nenhum melhor amigo na escola, então era muito difícil. Então quando eu comecei a jogar basquete, eu falei, nossa, agora eu realmente me encontrei. Então eu tinha aquela amizade, aquelas pessoas que estavam comigo. Mas aí quando eu estava andando com elas, e aí elas começavam a falar sobre mulheres, ou começavam a falar sobre talvez festas, ou drogas, seja lá o que for, ou então mentiras, ou então falar sobre coisas que não vão ao acordo com a vontade de Deus. Ou até mesmo alguns que se denominavam cristão, e falavam sobre a Bíblia, mas falavam sobre uma falsa doutrina, e eu apontava o pecado, um por um se afastou de mim. Um por um. Quando eu entrei no reino, eu queria voltar a jogar basquete. Eu tinha algumas peneiras para fazer para voltar para os times. Mas ainda assim, quando eu comecei a ver tantas pessoas me abandonando, aquela vontade desapareceu. E eu comecei a realmente entender. Realmente, não tem como ter amizade com o pessoal do mundo assim. A única chance de ter realmente amizade é tornando essa amizade eterna. Fazendo com que eles entrem no reino de Deus. Eu tenho colegas, né? Pessoas que eu conheço, mas amigos não. Hoje mesmo, eu sou muito grato pela Bruna. Bruna. Sério, de verdade, pessoal. É incrível poder ter um relacionamento dentro do reino de Deus. Sério. Nossa, é um privilégio dado por Deus. Eu não mereço. Não mereço a Bruna, não mereço 10% dela. É um privilégio dado por Deus. Eu estava hoje fazendo a pregação, e aí um desses colegas, ele me ligou. Ele falando, mano, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei o que fazer. A minha namorada me traiu e postou ainda ela saindo com outro cara no Instagram. E aí eu vi aquilo e eu falei, nossa, isso é algo que eu nunca imaginaria acontecendo comigo. É algo que eu nem me preocupo, não passa pela minha cabeça. Mas essa é a realidade do mundo. É isso que as amizades do mundo fazem. Elas não vão ter um senso de moral, não vão andar segundo a palavra de Deus. Porque se eu mesmo como discípulo é difícil entender as realidades bíblicas, ter um temor verdadeiro de Deus, imagina um não discípulo. Com certeza. Agora, a resposta que você vai dar perante isso, você vai ser como Miqueias e profetizar com dor no seu coração. Realmente tendo a compaixão pela vida deles e ajudar realmente a quebrar essa falsa paz, essa falsa sensação de paz que você tem nesse relacionamento e ajudar com que elas se tornem discípulas, ou você vai manter realmente essa amizade, né, pelo bem do seu próprio conforto, do seu ídolo. Uau, vamos lá, Yuri. Pega, irmão.
você realmente ama essas amizades, ama essas pessoas, você falaria a verdade para ela. Sim. Esse seria o verdadeiro amor. Uhum. Essa é realmente a verdadeira demonstração de amor. O ponto número 3. Come on, bro. Um Deus de palavra, mesmo que você não seja. Uau. Um Deus de palavra, mesmo que você não seja. Seja, apesar de que o povo de Deus muitas vezes prometeram se arrepender e não se arrependiam. Como a Bíblia mostra até mesmo em Salmo 136, se não me engano. Fala que Deus ia lá, restaurava, mas eles voltavam a cair no pecado. Então, mesmo que eu não cumpra a minha palavra, ainda assim Deus vai cumprir a dele. Seja ela falando sobre a destruição que está vindo no seu caminho, ou seja ela sobre te restaurar e te levantar como um discípulo. Vamos ler aqui agora, Miqueias, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 10. Vamos lá. E a gente vai ver o que eu estou querendo dizer aqui como Deus de palavra, porque Deus realmente ele mandou a profecia sobre o que aconteceria com ele sobre a destruição. E agora é interessante porque naquela época, né, como livro e essas coisas eram muito caras, então as escrituras eram ensinadas através de poesias ou músicas. Né? E para mim, que eu amo música, isso foi algo muito legal de aprender. E aqui Miqueias, ele escreve de forma poética, essa parte aqui. Então ele usa de várias coisas para poder, de formas poéticas, para explicar para o povo de Deus, para que eles memorizassem a profecia. Então realmente é incrível, né? Titus vindo à realidade, fazer o evangelho mais atrativo. Então ele fez isso, né? Agora, o problema é que era uma profecia sobre destruição. Mas a gente vai ler assim, mesmo assim. Amém? Amém. Capítulo 1, versículo 10. Come on, bro. Olha o que ele vai falar. Não contem isso em Gate, e não chorem, habitantes de Bet-Ofrã. Revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Anã não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor. Até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as parelhas dos cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois a transgressão de Israel foram aprendidas com vocês. Ó. Versículo 14. Por isso vocês darão presente de despedida a Moreset Gate, a cidade de Akseb, se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra você que vive em Maressá. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a sua cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Uau! Agora, tirando esse versículo 16, se você lê todo esse resto aqui que a gente leu, do versículo 10 ao 15, o que você entende? Olha isso, olha o que ele fala. Não contem isso em Gate, e nem chorem habitantes de Bet-Ofrá, revolvam-se no pó. E aí eu comecei a ler isso, eu falei, nossa, mas o que isso quer dizer? Tipo, por que ele está falando essas coisas de forma poética e tudo mais? Falando para eles, eu não estou realmente entendendo. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. E aí, se você for ver realmente o significado dessas palavras no hebreu, com o significado dos nomes da cidade, tem um significado por trás do que ele está falando, cada uma dessas coisas. Ele usa de algo chamado ironia. Então, olha o que acontece aqui. A gente vai ver o significado das palavras e tentar entender um pouco mais. Então ele usa aqui de poesia e de ironia para poder fazer um jogo de palavras para poder profetizar contra cada uma dessas cidades. Então a primeira que ele fala é sobre Gate. Ele fala, não anunciem em Gate e não chorem ali. O nome Gate soa como contar ou anunciar. Então o hebraico, Miqueias, faz um trocadilho dizendo para não contar ou não anunciar o desastre justamente em Gate, que era o significado de contar. Bet-Lefrá, que fala na casa de Ofrá, rolem-se no pó. Bet-Lefrá significa casa do pó. O profeta usa o significado para poder dizer que os seus habitantes literalmente rolarão no pó, como sinal de luto profundo. Safir, partam envergonhados e nu, vocês que vivem em Safir. Safir significa bela ou esplêndida. O jogo de palavras é que os moradores da cidade esplêndida serão levados em vergonha e nu o oposto de beleza. Zanã, aqueles que vivem em Zanã não sairão. Zanã significa sair.
ou ir adiante. Miqueias ironiza, dizendo que a cidade cujo nome significava movimento não sairá porque eles estavam passando por um cerco. Bet-Ezel está em luto, já não há apoio para vocês. Bet-Ezel significa casa do apoio. Um local onde realmente as pessoas iam para receber apoio, agora não haveria mais nenhum apoio. Marote, os que vivem em Marote esperam ansiosos por socorro. Marote vem da palavra que significa amargura. O profeta destaca que o povo de Marote esperará em vão por socorro, mas na realidade o que irá vir para eles ao invés de socorro seria amargura. Laquis, você que vive em Laquis, prepare os cavalos para fugir. Laquis só como cavalos ou cavalgada. A cidade era conhecida por sua força militar, mas Miqueias diz que os cavalos serão usados não para lutar, mas para fugir. Moreset Gat, vocês darão um presente de despedida a Moreset Gat. Moreset vem da ideia de herança ou dote. O profeta realmente usa de ironia que o povo será como uma noiva dada de presente às outras nações, indicando a perca da sua terra. Akzib, a cidade de Akzib será uma armadilha para os seis Israel. Akzib significa engano ou mentira. O profeta indica que ela se tornará uma fonte de decepção e traição para os líderes. Maressá, tirarei conquistadores contra você, que vive em Maressá. Maressá significa lugar de conquista ou possessão. O destino irônico é que a cidade será conquistada em vez de conquistar. E Adulão, a glória de Israel fugirá para Adulão. Adulão é associada com a caverna de Davi, que se refugiou em 1 Samuel 22. Aqui Miqueias sugere que os nobres e líderes fugirão para Adulão como covardes, buscando esconderijos da mesma forma que Davi fez. Então o que a gente aprende dessa escritura? É que definitivamente o que Deus vai fazer com o seu próprio ídolo é destruir ele. Ele vai usar o seu ídolo para te humilhar. A realidade é que ou você se humilha ou você é humilhado. That's true, bro. É assim que funciona. A Bíblia fala em 1 Pedro, fala, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vai te exaltar. Agora é interessante, porque muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente está sendo orgulhoso. Continua lá, permanecendo no pecado, na idolatria. E aí o que Deus faz, ele vai lá e nos humilha, como aconteceu com cada uma dessas cidades aqui. E aí a gente espera, ok, já fui humilhado, então Deus vai me levantar agora. Mas não é assim que funciona. Ele fala, humilhem-se, querendo dizer que eu preciso me humilhar. Mas ele fez todo o trabalho, como eu posso esperar alguma recompensa? Então, infelizmente, o povo de Deus aqui não se humilhou perante Deus. Deus teve que entrar e humilhar eles para que eles pudessem mudar o coração. Então, o que a gente aprende é que realmente Deus, ele não muda, ele cumpre essa palavra. Ele vai cumprir essa palavra. Ele vai realmente destruir os ídolos do nosso coração. E muitas vezes isso é muito doloroso. É muito doloroso. Se o seu ídolo é amizade, ele vai tirar cada um dos seus amigos à sua volta. Se é família, ele pode acabar tirando a sua própria família. Se é relacionamento, ele vai tirar aquele relacionamento. Já aconteceu comigo com a Bruna. O meu ídolo era o relacionamento e Deus tirou. E foi realmente muito doloroso. Provavelmente uma das partes mais dolorosas da minha vida como discípulo. Então ele vai realmente te humilhar para que você possa realmente ver o seu coração. Se aquilo não tivesse acontecido comigo, nunca que eu veria como ídolo. Eu não estava entendendo. Eu lembro do Andrew falar comigo, e tem me discipulado, e tentando expor meu coração, tentando me ajudar a ver, e eu não conseguiria ver. Eu não queria aceitar. Apenas depois de tudo isso acontecer, depois de sofrer, eu pude me humilhar perante Deus e poder me arrepender. Vamos lá, Yuri. Come on, bro. Mas aí você escolhe ser humilhado por Deus ou se humilhar perante Ele. Irmão. Realmente, aqui mostra o destino de cada um dos idólatras. Eles serão humilhados exatamente na área que os ídolos deles existem. Eu acredito que realmente Deus ele faz isso. Tem uma frase que Corey ten Boom ele fala: até que Deus seja tudo que você tem, você nunca saberá que Ele é tudo que você precisa. É verdade? Até que Deus seja tudo que você tem, você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa. Muitas vezes você precisa perder tudo para poder perceber realmente que tudo que você precisa no final do dia é Deus. Eu acredito que Jó apenas percebeu isso quando ele perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha muitas coisas e vivia realmente a vida com Deus. Mas foi apenas depois de perder tudo que ele percebeu a grandiosidade de Deus e como a autossuficiência dele. Jó no final, ele não aparece no final como ele pedindo para Deus devolver tudo para ele. Ele está apenas com o coração rendido e aceito e realmente tranquilo com o que Deus já tinha dado para ele, que era um relacionamento com Deus. Sim. Muito bom, Yuri. Sabe, eu acredito que uma pergunta que me ajudou a ser feita foi: onde será que seria no meu coração
que seria justo que Deus me envergonhasse hoje? Onde será que no meu coração seria justo que Deus viria e me envergonhasse, colocar o ídolo literalmente contra mim? Onde será que eu posso ver no meu coração que isso seria justo com Deus? Em que área da minha vida eu tenho confiado mais em mim ou em algo do que nele? O desafio é bem simples. Procure por ídolos no seu coração e seja radical sobre eles hoje. Amém. Não permita que os ídolos permaneçam no seu coração. Não permita com que Deus faça todo o trabalho por você, mas se humilhe perante Deus. Permita com que as pessoas realmente retribuam o mal como bem, como a Bíblia mesmo fala. Permita com que as pessoas possam te tratar realmente como escravo que nós somos chamados a ser, de acordo com a Bíblia. E ainda assim, amem elas de volta. Você vai ver a diferença que isso vai trazer. O seu orgulho nunca vai defender você, senão destruir você. Ele vai te destruir primeiro. Vai destruir a sua amizade, vai destruir a sua própria vida e o seu próprio coração. A realidade é que quantos mais ídolos você tem, mais vulnerável você fica. Isso não é interessante? A gente acumula ídolos pensando que eles vão nos proteger, não? Ele fala, não, eu preciso disso, disso e disso, porque de alguma forma eu vou ser protegido por esses ídolos. Mas ainda assim, mais vulnerável fica. Quantos mais ídolos eu tenho, mais eu vou ficar vulnerável e mais inseguro. Quando você se livra de cada um desses ídolos, mais seguro com Deus você pode ficar. Então o desafio é bem simples. Veja no seu coração cada um desses ídolos. Lute contra eles, destrua eles como Ezequias fez, apesar de tudo. E aí sim você pode estar seguro com Deus. E para Deus seja dada toda a glória. Amém. Amém.